apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, anjos de Deus. Graça e paz, anjos eleitos. O apóstolo Paulo chamou Timóteo de anjo eleito. Levante as mãos, vocês aqui na igreja. Vocês são anjos eleitos de Deus. Vocês que me assistem agora aí no site graçaapostolado.com. Você que me assiste pelo Facebook. Você que me assiste agora no YouTube. Vocês são anjos eleitos de Deus. E eu declaro minha cobertura apostólica sobre vocês que têm recebido o meu apostolado. Independente da cidade que você está, do estado, do Brasil ou de outro país, outra nação, eu declaro você que tem recebido meu apostolado, eu declaro minha cobertura pastoral, profética e apostólica sobre tua vida, assim como está liberado sobre todos os que estão aqui no MGA em Santo André, amém? Mais uma palmas ao Senhor, bem bonito, salva de palmas, para Jesus o Senhor. Assunto novo hoje, inédito mais uma vez, assunto novo, assunto inédito. O que é morrer em Cristo? Você já viu essa frase na Bíblia, né? Sabe aquelas frases? E os que morreram em Cristo. Mas o que é morrer em Cristo? A igreja evangélica, ela há décadas tem trazido um falso entendimento do que é estar em Cristo e também do que é morrer em Cristo. As igrejas evangélicas no geral dizem, e isso é uma heresia, dizem que estar em Cristo é quem está na igreja. E morrer em Cristo é também quem morre na igreja. Isso é uma heresia. Então eu vim explicar, eu vim ensinar. O que é morrer em Cristo? Primeiro, para você entender o que é morrer em Cristo, você tem que entender o que é estar em Cristo. Se você não entender o que é estar em Cristo, você não vai entender o que é morrer em Cristo. Então vamos lá. Primeiramente, você tem que entender o que é estar em Cristo. Para isso, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Confira na sua Bíblia, porque se estiver escrito, eu creio também. Tanto creio que vou te ensinar. 2 Coríntios capítulo 5. Todos vocês aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em todo o interior de São Paulo, Araraquara, tem ovelhas em Araraquara, em Bauru, Pernambuco, Manaus, muitos lugares do Brasil. Todos vocês que têm acompanhado o apostolado, espalhem esta graça e esse apostolado. Ao assistir, principalmente vocês do Facebook, compartilhe, porque vocês aí que moram, por exemplo, você mora em Manaus, você mora no Rio de Janeiro, tem muitas ovelhas no Rio de Janeiro que recebem apostolado. Então, você tem o seu Face, você tem lá 30 amigos, 50 amigos, 1000 amigos, sei lá, não sei quantos amigos você tem. Quando você compartilha, vai para eles. Se você não compartilha, a comida fica só com você. E aí vai cumprir aquela palavra que Paulo disse em 2 Coríntios 9: não amarre a boca do boi que debulha. Eu sou o boi. Se você não compartilha, principalmente você não fez, é só clicar em compartilhar, já vai para os seus amigos. Se você não compartilha, você está amarrando a minha boca. Quer dizer, você não vai e nem deixa eu ir. Você do Facebook, recebe o apostolado? Compartilha. Já vai para os seus amigos, tá? Se eles vão entender ou não, isso é com o Espírito Santo. Se eles vão aceitar ou não, isso é com Deus. Mas a nossa obrigação é compartilhar no Facebook. Por quê? Isso é evangelizar. Isso é fazer a obra de Deus. Só um clique, compartilhar. Não é curtir, tá? Não é curtir. Curtir está querendo dizer que você gostou. Mas e as pessoas que não estão ouvindo? E os filhos de Deus que estão sofrendo, sendo enganados? Então você não tem que curtir, você tem que compartilhar.
Se quiser comentar, comenta. Glória a Deus, eu entendi, estou crescendo em graça, estou debaixo do apostolado. Muitos comentam, é uma maravilha. Mas curtir, tá por fora curtir, hein? Você tem que compartilhar. Porque quando você curte, você está dizendo, eu gostei. Mas e as pessoas que estão sofrendo? Estão sendo enganadas? Compartilhe. Quem pode falar amém? Compartilhe, ou seja, reparta com os outros filhos de Deus aquilo que você tem recebido e que tem mudado e transformado a sua vida para melhor. Quem é testemunha disso? Compartilha. Compartilha com os outros. De graça recebeste, de graça dai. Amém? O que é morrer em Cristo? Para você entender o que é morrer em Cristo, primeiro você tem que entender o que é estar em Cristo. Vou te explicar. 2 Coríntios 5,17, Paulo disse assim, nosso apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5,17, Paulo disse: portanto, se alguém está em Cristo. Olha da forma que eu vou te explicar. Como que o apostolado é detalhado. Portanto, se alguém, ele colocou aqui um sujeito indeterminado, oculto. Alguém, não sei quem é alguém. Ele não colocou, portanto, se o João. Portanto, se a Maria. Portanto, se alguém. Por que ele colocou se alguém? Porque há incontáveis filhos de Deus na face da terra que estão em Cristo e já são novas criaturas. Por outro lado, também há incontáveis filhos da perdição na terra que não estão em Cristo e que não são novas criaturas. Vamos ver isso? Eu nem li todo o versículo. Já vou ter que mostrar outra coisa para que você entenda por que Paulo disse se alguém está em Cristo. Ele poderia dizer, né? Portanto, vocês que estão em Cristo, somos nós ovelhas. Não, ele disse, portanto, se alguém. Eu vou te mostrar os dois lados da moeda para você perceber, entender e compreender as duas sementes que Deus colocou na terra. Paulo falou sobre as duas sementes que estão na terra. Você pode não conhecer, você pode não saber quem é, mas existem duas sementes na terra. Portanto, se alguém está em Cristo, então, na terra, alguém está em Cristo. Não todos, mas alguém está em Cristo. Vamos ver o outro lado da moeda. Deixa o 2 Coríntios aberto. Deixa o 2 Coríntios 5 aberto. Abre em Romanos 8. Você vai comparar os dois textos. Aí você vai ver claramente as duas sementes que estão na terra. Deixa o 2 Coríntios 5 aberto. Abra em Romanos 8. E vocês que me assistem e me acompanham pela internet, é como se vocês estivessem aqui, tá? Deixa o 2 Coríntios 5 aberto e abra em Romanos 8 e leia junto comigo. Tem esse momento agora, tem esse tempo como uma devocional. Me permita ser o seu pastor, me permita ser o seu apóstolo para te ensinar a graça, para te explicar a graça de Deus. Me permita, é só alguns minutos. Me permita, reserve esse momento. Depois você lava a louça, depois você limpa a casa, depois você lava o carro. Reserve esse momento. Não, que eu tenho que trabalhar. Então pare agora, na volta você assiste inteirinho como se fosse um culto, como você estivesse aqui. Amém? Leve a sério esse momento. Romanos 8, verso 9. Deixa o 2 Coríntios 5 aberto, nós vamos ler os dois ao mesmo tempo. Romanos 8, 9. Olha lá, ó. Romanos 8, 9. O mesmo Paulo disse, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém, olha lá, aí de novo ele falou, só que agora é o outro lado da moeda. Ele falou, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estou te mostrando os dois lados da moeda, aonde Paulo, no seu apostolado, nos explicou que na terra tinha e tem duas sementes. Romanos 8, 9. Se alguém quem? Não sei. Eu sei de uma coisa. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então diga comigo. Alguém na terra não tem o Espírito de Cristo. Diga, esse tal não é dele. Agora veja 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está percebendo os dois lados? Quem está percebendo? Não dá um sinal. Está percebendo os dois lados?
Diga comigo, há alguém na terra que está em Cristo. Diga, essa é a nova criatura. Diga, mas há alguém na terra que não tem o Espírito de Cristo. Diga, esse tal não é dele. Só quem está entendendo, não senão quem está entendendo. Ficou claro? O que você está vendo aqui? Diga, 2 sementes. Diga, uma tem o Espírito de Cristo. Diga, a outra não tem. Diga, uma está em Cristo. A outra não tem o Espírito de Cristo. O que fica claro? Que um é ovelha, o outro o quê? Bode. Um é filho da salvação, o outro é filho da perdição. Está claro ou não está claro? Agradece a Deus que nos ensina essas coisas. Um salve de palmas. É Ele que nos deixa claro. Cadê os que estão entendendo? Diga mais uma vez, como mudar de assunto. Diga, alguém na terra está em Cristo. Diga, esse é nova criatura. Diga, mas há alguém na terra que não tem o Espírito de Cristo. Diga, esse tal não é dele. Cadê os que estão entendendo o que eu estou falando? 2 versículos, ó. Fácil, né? Claríssimo, né? Por isso que eu pergunto, está claro ou não está claro? Olha lá, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. Mas e quem não está? Romanos 8,9, quem não está em Cristo, esse tal não é dele. Não é e nunca vai ser. Não, mas e se ele se converter? Não tem como se converter, ele não tem o Espírito de Cristo. Alô? Só pode se converter dos maus caminhos quem tem o Espírito Santo. Na terra tem pessoas que nascem sem o Espírito de Deus. Nós nascemos com o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós somos ovelhas de Jesus. Nós somos filhos de Deus para a salvação. Por isso, pela graça, somos salvos. Mas na terra há filhos de Deus que foram preparados para a perdição. Eles nascem sem o Espírito Santo. Não são salvos e nunca serão salvos. Não são salvos porque não foram salvos na cruz. Quem está entendendo? Diga, nós somos salvos porque fomos salvos na cruz. Está percebendo a posição verbal? Nós somos salvos porque fomos salvos na cruz. Os filhos da perdição não são salvos porque não foram salvos. Está claro ou não está claro? Bem rapidinho, Mateus, pode fechar o Romanos, deixa o 2 Coríntios 5 aberto, porque eu nem li o texto ainda. Abre aí Mateus 26, menos de 1 minuto. Só para você ver como que as coisas de Deus é clara. Mateus, aqui ó, Mateus 26. Mas se a pessoa querer se converter, não, só se converte quem é ovelha. Mas ele é um ladrão, um assassino, um bandido, um tarado, estrupador. Se ele é ovelha, ele pode se converter. Tarado, estrupador, bandido. Tarado, bandido na carne, assassino na carne, mas ovelha no espírito. Mas como que ele é ovelha fazendo coisa errada? São obras da carne. E Paulo disse, não erreis, tudo que você plantar você vai colher. Pode ver que o ladrão está preso, ou aquele que anda errado está paralítico, está na cadeia, na penitenciária. E o filho da perdição? O filho da perdição não tem o Espírito. Esse não tem como se converter. Ele nem se interessa pelas coisas de Deus. Se você, aqui na igreja, e você que me assiste, se você se interessa em ouvir a palavra, se você se interessa pelas coisas de Deus, isso é um sinal de que você é ovelha. Porque o filho da perdição, ele não está nem aí com as coisas de Deus. Porque ele já nasceu sem o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Olha Mateus 26. Quem já achou? Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Jesus falou, isto é o meu sangue, abre um parênteses. É claro que não era sangue, era suco de uva ou vinho, tá? Quando ele disse, isto é o meu sangue, ele estava apenas simbolizando. Não era real, não era literal, tá? Ele não furou a veia dele e colocou num cálice e falou, esse é o meu sangue. Ele não fez isso. Ele pegou um suco de uva e simbolizou. Por que ele fez isso? Em Hebreus 10, verso 1, diz que a lei vivia de sombras, ou seja, de simbologia. Então, em Mateus 26, 28, Jesus pegou um cálice com suco e disse, isto é o meu sangue. Quem entendeu, dá um sinal. Era o sangue dele? Claro que não. Ele estava só Está claro ou não está claro?
Mateus 26, 28. Ele falou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos. Amém? É derramado para quem quiser. Os evangélicos falam assim: não, mas quem quiser aceitar Jesus, aceita. Não, não é quem quiser, abençoado. Só confessa Jesus quem foi comprado por Jesus. O que eu falei? Está claro ou não está claro? Quem não foi comprado não confessa. Por que não confessa? Porque ele não tem o Espírito. Ele vai confessar como se ele não tem o Espírito? Nós só confessamos a Jesus por causa que nós temos o Espírito. Quer a prova? Rapidíssimo. Eu nem li Mateus 26. Olha a prova. 1 Coríntios 12. Corre lá. Deus te deu 10 dedos para você ficar colocando no meio dos textos que eu mando abrir, tá? Foi para isso que ele te deu, tá? 1 Coríntios 12. Olha lá, ó, versículo 3. E eu volto em Mateus 26. E depois 2 Coríntios 5. Aqui é Bíblia. Aqui não tem sal grosso não, pessoal. Aqui não tem arruda, aqui não tem toalhinha. Aqui é Bíblia e revelada. Quem pode falar, papai? 1 Coríntios 12, verso 3. Por isso que as pessoas... Tem gente que usa até celular, porque na Bíblia não consegue me acompanhar. Eu sou mais rápido que a busca avançada. 1 Coríntios 12, verso 3. Olha lá, ó. Paulo falou: portanto vos quero fazer compreender. Digam todos: eu preciso compreender isso. Coríntios 12, 3. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, o que isso quer dizer? Que quando alguém diz que Jesus é o Senhor, quando alguém recebe Jesus como Senhor, quando alguém confessa Jesus como Senhor, é porque ele já tem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Hã? Só quem compreendeu, só quem entendeu, aplaude, por favor, em nome de Jesus. Só quem entendeu. Amém? Digam comigo, Paulo está nos dizendo que o homem, o ser humano, só pode confessar Jesus se ele tiver o Espírito Santo. E o que diz Romanos 8:9? Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ou seja, se ele não tem o Espírito Santo, como que ele vai confessar Jesus? Quem está entendendo? Se ele não tem o Espírito Santo, como que ele vai receber Jesus como Senhor, se ele não tem o Espírito Santo? Agora você pode ler Mateus 26 para terminar. Olha lá, ó. Mateus. Aí você vai entender porque não são todos que são salvos. Ou melhor, Jesus não morreu por todos. Né? Por toda a humanidade, como diz os evangélicos, como diz a Igreja Católica. Jesus não morreu por toda a humanidade. Alô, quem aqui já ouviu ou pensava que Jesus tinha morrido por todos? Levanta a mão quem pensava isso. Você crê na Bíblia? Então leu Mateus 26, 28. Ele mesmo responde. Mateus 26, 28, ele falou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por... Então circule na sua Bíblia, por muitos. Não é por todos, está claro ou não está claro? E nem poderia ser por todos. Diga, por quê? Porque na terra tem os filhos da perdição. Como é que ele ia derramar o sangue por todos, se na terra tem filhos que é para perdição? Está claro ou não está claro? Só quem entendeu. Está claro ou não está claro? Aplaude se está claro. Então você vê que a graça e o apostolado já desmascaram as heresias. Uma heresia é dizer, ou pensar, ou crer que Jesus morreu por toda a humanidade, ou para quem quer. Jesus não morreu para quem quer. Ele morreu pelos escolhidos. Quem são os escolhidos? As ovelhas. Cadê os que estão entendendo? Diga, graças a Deus eu sou ovelha. Diga, ele morreu por mim. Diga, ele morreu por mim porque eu sou ovelha. E se você fosse um filho da perdição, ele teria morrido por você? Você seria salvo? Não. E você ia querer ser salvo? Não, porque você não ia ter o Espírito. Mas como você é ovelha, você já nasceu com o Espírito. Diga, por isso eu confessei Jesus. Muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Está claro ou não está claro? Bom, ficou claro, né? Então volta lá em 2 Coríntios 5, que é meu assunto. O assunto é, diga, o que é morrer em Cristo?
Para você entender e compreender o que é morrer em Cristo, primeiro você tem que entender o que é estar em Cristo. E é isso que eu estou fazendo, te explicando, te ensinando. 2 Coríntios 5,17, só que eu sou rápido, porque eu estou falando pelo mover do Espírito Santo, né? Eu não estou agora comendo uma pizza, eu não estou agora num churrasco, eu não estou num aniversário, numa festa. Não, agora eu estou sendo usado por Deus, onde a minha mente carnal, ela está desligada. A mente de Cristo está ativada. Agora eu falo com a mente de Cristo, porque nós temos duas naturezas. A minha natureza carnal agora está desligada, tá? Eu não quero churrasco, não quero pizza, eu não quero passear, eu não quero jantar, não quero almoçar. A mente de carnal, humana, está desativada, desligada. O que está ativado agora é a mente de Cristo. Por isso que fala, muda, você vê as duas naturezas. Vocês que me conhecem aqui, antes da ministração eu sou um. Quando eu começo a ministrar eu sou outro. Por quê? É desligado a mente carnal, terreno humana, e é ativada a mente de Cristo espiritual. Agora eu estou falando pelo mover do Espírito. Eu não falo pela carne, eu falo por uma manifestação do Espírito Santo. Então o meu raciocínio agora é profético, é apostólico. Não é um raciocínio humano, terreno, de matemática, carnal, de sabedoria humana. É um raciocínio espiritual. Amém? Diga aí, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Mas o que é estar em Cristo? O assunto é hoje, hein? O que é morrer em Cristo. Mas para entender o que é morrer em Cristo, estou te explicando o que é estar em Cristo. Porque só pode morrer em Cristo quem já está em Cristo. Está claro ou não está claro? Como é que um filho da perdição vai morrer em Cristo se ele não está em Cristo? Quem está entendendo? Entendeu o que eu falei? Um filho da perdição não tem como morrer em Cristo. Diga, porque ele não está em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas? Quando eu falo a verdade, ou quando eu ensino, ou quando eu mostro a verdade bíblica, profética e apostólica, os ensinos heréticos ficam expostos, e eu não tenho culpa disso. Me entende isso aí? Porque a graça, ela mostra o erro e por que está errado. Apóstolo, o que você está falando? Eu estou falando desse texto aqui, ó. As coisas velhas se passaram. Os evangélicos dizem que as coisas velhas é a sua vida velha carnal. Ah, eu era um cachaceiro, ah, eu era um pinguço, ah, eu era mulherengo, ah, eu era traficante, ah, eu era não sei o que, drogado. Aí eles falam, as coisas velhas se passaram. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de coisas carnais. Quando 2 Coríntios 5,17 Paulo diz, as coisas velhas passaram, ele está se referindo à lei, ao velho pacto, à velha aliança. Essas coisas velhas já se passaram. Coisas tais que te dizia ou te apontava como um pecador diante de Deus. Isso já passou. Paulo está dizendo agora que você é uma nova criatura. As coisas velhas, ou seja, aquele velho entendimento, aquela velha posição diante de Deus já passou. Isso não existe mais. Agora você é uma nova criatura. Cadê vocês estão entendendo? E por que é uma nova criatura? Porque você está em Cristo. Diga por fé, eu sou uma nova criatura? Porque eu estou em Cristo. Mas vamos deixar claro. E por que você está em Cristo? Não é pensar que você fez alguma coisa para estar em Cristo, hein? Ah, eu estou em Cristo porque eu aceitei. Não é porque você aceitou, não. Você aceitou ou confessou por consequência de ser ovelha. Porque o filho da perdição não aceita nem confessa Jesus. Então você não aceitou Jesus, ou você não confessou Jesus, ou você não recebeu Jesus por mérito seu. Porque você estudou, você pensou, e então você decidiu, você escolheu. Não, o mérito não é seu, não. Você confessou Jesus por consequência de ser ovelha. Você só confessou Jesus por consequência de ter o Espírito Santo. E você só tem o Espírito Santo porque foi comprado na cruz por Jesus. Você não fez nada para ter o Espírito Santo. Você não fez nada para ser salvo. Por isso que Paulo nos ensina que toda a glória é para Jesus. Está claro ou não está claro? Porque foi Ele que fez tudo. Por isso que Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange.
Abba Pai. Por isso que Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, por quê? Porque nós não fizemos nada, não tínhamos nada, não merecíamos nada, e hoje somos abençoados, salvos, libertos, mais que vencedor, temos o Espírito Santo. Oh, maravilha, hein? Diga, essa é a graça de Deus. Alô, fica claro para vocês, presta atenção, fica claro para vocês a diferença de ensino de uma igreja evangélica para um ministério em graça? Fica claro a diferença? O nível é outro, né, abençoado? Você vai numa igreja evangélica e ele fala, se você não aceitar Jesus, sai para o inferno. Como é que você vai para o inferno se você já nasceu salvo? Como é que você vai para o inferno se você já nasceu batizado em Cristo? Como que você vai para o inferno, segundo Coríntios 5,18, se você já nasceu reconciliado com Deus? Cadê os que estão entendendo? Está claro ou não está claro? As heresias ficam expostas. Você vai numa igreja da lei, ele fala que se você não batizar, você não vai ser salvo. Quando você já nasceu batizado em Cristo, já nasceu reconciliado com Deus, já nasceu com o Espírito Santo, já nasceu salvo. Diga bem forte, Abba Pai. Esta é a graça e esse é o apostolado. Maravilha! Está claro ou não está claro? Agora, a mãe, a sogra, ela não ouve isso lá. Como que vai entender claramente como entendemos aqui? Não tem como, irmão. Não tem. Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Se ela não ouve, não tem como entender. Você só pode entender algo que você ouve. Sabe por que você não sabe ir no Japão? Porque você nunca foi no Japão. Então você não sabe explicar que você nunca foi. Você não conhece, você nunca ouviu. Agora, se você ouviu, se você foi, se você conhece, aí você entende. Ó. Eu entendo ir no Japão porque eu sei que vai assim, entra direito. Mas você nunca foi, como você vai? Então quem não ouve não tem como entender. A culpa não é dela. Ela não tem culpa nenhuma. Quem teria que ensinar são os pastores, né? Mas nem os pastores sabem como vai ensinar. Então teriam que submeter ao apostolado. Está claro? Um amigo meu que já morreu, eu não posso nem falar o nome porque está sendo gravado ao vivo aqui, a esposa dele vai ouvir, vai pegar no meu pé depois. Um amigo meu que já morreu, estava em graça debaixo desse apostolado, ele falou para um pastor, para um apóstolo aqui de São Paulo. Ele falou assim, olha, o apóstolo tal, da igreja tal, pastor tal, deveria estar debaixo do apostolado do MGA. Não tem que estar com uma igreja em graça aqui, uma igreja em graça lá. Se a graça é uma só, o apostolado é um só, por que está com dois? Ainda mais um pertinho do outro. Então o pastor fulano de tal deveria submeter ao apostolado do MGA, para se cumprir Filipenses 2,2, para ter o mesmo modo de pensar, o mesmo ânimo, o mesmo amor, pensando a mesma coisa. Porque aqui ninguém está disputando nada, pessoal, tá? Ninguém está disputando quem ganha mais ovelha, quem prega mais a graça. Aqui não tem campeonato de pregador da graça. Aqui não tem disputa nenhuma. A graça e o apostolado é um só para todos. E coitado que o pastor até hoje não entendeu isso. E o abençoado já morreu, mas ele morreu falando isso. E o pastor não entendeu ainda, está aí disputando a graça. Eu quero que vocês saibam que eu não estou disputando com ninguém, tá abençoado? Posso ouvir um amém? Estou disputando nada com ninguém, abençoado. Fui chamado a pregar a graça, ensinar o apostolado. Eu não estou disputando nada com ninguém. Eu estou fora dessa brincadeira aí. Isso é coisa carnal. E eu sou espiritual. 2 Coríntios 5,17, ó. Para você entender o que é morrer em Cristo, que eu não expliquei ainda, primeiro você tem que entender o que é estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Coisas velhas eram os rudimentos da lei. As obras da lei, os mandamentos da lei já passou. Esse velho pacto já passou. Tudo se fez novo. Tudo o quê? Agora é uma nova aliança. Antes o homem era um pecador, agora ele é justificado. Antes era Deus te abençoe, agora é abençoado. Antes não era salvo, agora é salvo pela graça. Digam, tudo se fez novo. Está claro ou não está claro? Diga bem forte, mas o que é estar em Cristo? Porque Paulo disse, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas o que é estar em Cristo? Romanos 5, Paulo explica, abre aí. Romanos capítulo 5. O que é estar em Cristo? Paulo disse, se alguém está em Cristo. Ele falou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo bem, mas o que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo?
Romanos 5, ele explica aqui, ó. Quem já achou Romanos 5? Olha lá, ó. Romanos 5, leia aqui, ó. Coloca o seu dedo no verso 17 e 18. Romanos 5, 17. Pois se pela ofensa de um só, diga Adão, a morte reinou por esse, olha lá, Romanos 5, 17. Se pela ofensa, quer dizer pecado, se pelo pecado de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim, olha o que é estar em Cristo, hein? Pois assim como por uma só ofensa, ou seja, por um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, verso 18, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Logo, o que é estar em Cristo? É simplesmente ter nascido debaixo da jurisdição de Cristo. Quando você está viajando na estrada, na rodovia, você não vê uma placa assim, ó, cidade sob a jurisdição tal, não tem? Perímetro urbano sob a jurisdição. O que é jurisdição? Controle, domínio, responsabilidade, supervisão. Então presta atenção, os que nasceram da cruz para trás, nasceram sob a jurisdição de Adão. Por isso, todos, sem exceção, nasceram pecadores. As ovelhas que nasceram da cruz para frente, que é o nosso caso, todos, sem exceção, sendo ovelhas, já nasceram justificados. Ou seja, nasceram sob a jurisdição de Cristo. Fala para o seu irmão, é isso que está em Cristo. Quem entendeu? Diga assim, ó, diga, então eu estou em Cristo. Diga, porque eu nasci depois da cruz. Entendeu? Você acha que o pastor explica isso lá? Nunca. Porque ele pensa que está em Cristo é quem aceitou Jesus. Esse pensamento é burro. Sabe por quê? Sabe por quê que é burro? Porque se esse pensamento de só está em Cristo quem aceitou Jesus, então Jesus não pode voltar ainda. Porque lá no céu vai ter só alguns. Olha o tamanho do mundo. A maioria das pessoas na terra não aceitaram Jesus. Então ele não pode vir ainda, ele não vai vir nunca. Se ele está esperando as pessoas aceitar ele, como é que ele vai vir? Se para a pessoa estar em Cristo, o ser humano precisa aceitar ele, então ele vai demorar muito, não vai vir nunca. Porque o céu só tem alguns. Mas o céu está cheio de anjos que já foram reconciliados por Cristo. Por quê? Antes de Adão, ou melhor, antes da cruz, de Adão, que é o primeiro homem, até a morte de Jesus, todos que nasceram debaixo do pecado. Por consequência, já nascia pecador. Diga que não é o nosso caso. Por isso que é errado um pastor falar, olha, todos somos pecadores. É errado falar isso aí. Muito errado. Quem já entendeu isso? Por que é errado falar? Diga, porque eu não nasci debaixo do pecado. Está claro ou não está claro? É essa que é a graça de Deus. Cadê os que estão entendendo? Diga, eu não sou um pecador, porque eu não nasci debaixo do pecado. Alô, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas da cruz para trás, ou de Adão até a cruz, elas não fizeram nada para ser pecadores. Não fez nada de errado. Ela só nascia da barriga. Mas ao nascer, por estar debaixo da jurisdição de Adão, que pecou, porque o pecado de Adão contaminou todos os homens. Diga, até a cruz. Eu estou te respondendo por que Jesus morreu na cruz. Quem está entendendo? Eu estou te explicando por que ele morreu na cruz. Talvez você pergunte, mas por que Jesus morreu? Ele estava quieto lá no céu. Jesus não é Deus? É. Então ele se revestiu de glória, ele estava quieto, sendo glorificado, sendo louvado. Pô, mas ele foi cuspido, apanhou, deram chuchada. Mas por que ele passou tudo isso? Ele estava quieto no céu. Diga, para consertar o erro de Adão.
Porque de Adão até a cruz, todos já nasciam pecadores. A pessoa nasceu, pecador. Aí o bebê, mas eu não fiz nada. Não, você já é pecador. Mas não fiz nada, não sei nem falar. Não, é pecador por causa de Adão. Você nasceu no tempo de Adão até a cruz, então você é um pecador. Diga que não é o nosso caso. Diga, nós nascemos depois da cruz. Diga, já nascemos justificados. Diga, justificado do pecado. Pastores, por que vocês não ensinam isso, hein? Ô bispo, por que você não ensina isso? Ô papa, por que você não ensina isso? Ô padre, por que você não ensina isso? Se a Bíblia é a mesma. Eu estou lendo Romanos 5:18. Pelo amor de Deus. Eu estou lendo Romanos 5:18. Qualquer Bíblia tem Romanos 5:18. Mas o Papa está cego espiritualmente. Ele é um bonequinho, ele é uma marionete do sistema. Ele não pode, ele não tem como ensinar isso aqui. Se ele ensinar isso meio-dia e um, mata ele. Você sabia disso? Já pensou o Papa em rede mundial ensinar o que eu estou ensinando? Na Bíblia, ele pode pegar a Bíblia dele e mostrar. Meio-dia e um dá um fim nele. Na hora que ele vai almoçar, põe um veneninho ali. Na hora... Ele não dura um dia. Porque ele é um bonequinho de chumbo do sistema religioso. Ele é só um representante do sistema. O sistema está escondido. Ele é só a cara do sistema. Como o sistema não fala, ele não pode falar. Quem está entendendo? E aí vem o Papa, vem o padre, vem o pastor evangélico, vem o bispo, vem o missionário, vem o diácono, vem um monte de gente que não pode falar. Tudo bonequinho de chumbo do sistema religioso. Tudo marionete manipulado pelo sistema. Como o Marcos Gomes aqui foi enviado por Deus, chamado por Deus, predestinado por Deus, e há anjos em meu favor, e não tenho rabo preso com ninguém, eu posso e devo e tenho que ensinar a verdade como ela é. E eu pergunto, quem recebe aplaude a Deus, porque essa é a graça e esse é o apostolado. Meu compromisso é com Deus e com a palavra, e não com o sistema. Está claro ou não está claro? Não tenho salário, eu trabalho até hoje, tenho que trabalhar pra caramba para comer arroz e feijão, tá? Eu não tenho salário. Governo não me sustenta, o sistema não me sustenta, prefeitura não me ajuda em nada. Não é igual a Igreja Católica. A Igreja Católica tem que ficar quietinha, porque o governo dá o terreno para eles construir a igreja. Então não pode falar, tá? A catedral que você vê em toda a cidade do Brasil e do mundo, cada cidade tem uma Igreja Católica. Não pense que eles compraram, tá? Isso é um acordo da Igreja Católica com o governo. Você não sabe disso? Por isso que a Igreja Católica não pode falar a verdade. Já falei. Toda cidade... Você nunca percebeu isso, abençoado? Que toda cidade tem uma Igreja Católica? A matriz, no centro, tem uma Igreja Católica. Toda cidade, todo estado, todo país tem Igreja Católica. Por quê? Um acordo político com a igreja. Cada igrejona, cada catedral. Como? O governo ajuda. O governo dá o terreno, dá o cimento, dá a areia. O prefeito manda o caminhão levar as pedras, manda tudo. Contanto, você não fala, hein? Você não pode falar nunca. Só quem está entendendo. Como o governo não me ajuda em nada, estou aqui para falar a graça, a verdade como ela é. Amém. Para a glória de Deus. Quem me ajuda é Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá aí, tá? Eu te expliquei porque a Igreja Católica não prega a graça. E nunca vai pregar. Por causa do acordo que eles têm. Então, se algum católico vai falar a verdade como ela é, vai ter que sair do catolicismo. Porque lá dentro não pode falar, eles não deixam falar. E eu até entendo, mas não concordo. Se você é palmeirense, tem que jogar para o Palmeiras. Mano. Você não assinou um contrato com o Palmeiras? Então você vai ter que dar o sangue pelo Palmeiras. Você assinou um contrato? Você assinou um contrato com o Corinthians? Assinou um contrato com o São Paulo? Então você vai ter que jogar como profissional. Você assinou um contrato? Você é funcionário daquele clube, daquela empresa. Assim são os padres, os cardeais, os bispos. Não pode falar, eles têm um contrato com eles. Eu entendo eles, mas não concordo. Claro que eu entendo, que se eles são funcionários, tem que falar X, não pode falar Y. No contrato está escrito assim. Por isso que o meu contrato não é com os homens, é com Deus. E eu posso falar tanto X como Y, tá? Estou te respondendo porque que eles conhecem
Ou você acha que ele nunca leu Romanos 5,18? Qual o pastor que nunca leu Efésios 2,8? Que é a salvação pela graça. Você acha que o bispo Macedo não sabe que é salvação pela graça? Você acha que ele nunca leu Efésios 2,8? Você acha que o bispo Macedo não sabe que o templo de Salomão é um rudimento judaico da lei? Você acha que ele não sabe disso? Um exímio conhecedor da Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Você acha que ele não sabe que o templo de Salomão não é da graça, é da lei? Você acha que ele não sabe disso? Você acha que ele não sabe que aquela touquinha, aquela barba, tudo aquelas vestimentas da lei, ele sabe disso. E mantém o povo na ignorância. Porque o povo na ignorância, quem nasceu debaixo da lei, diante de Deus era o quê? Pecador. Para se livrar dos pecados, tem que pagar as indulgências. É aí que entra os rudimentos judaicos. Sacrifício, obras mortas, subidas no monte, e por aí vai. Se pregar a graça, tem que tirar tudo isso aí. Mas isso aí está dando dinheiro pra caramba. Então não vamos falar não prega não. Tá claro ou não tá claro? Escapou. Bom, vamos lá então, para terminar, vou te explicar o que é morrer em Cristo. Uma vez que você já entendeu o que é estar em Cristo. Diga comigo, estar em Cristo é simplesmente uma ovelha ter nascido depois da cruz. Que ano que você nasceu? Você nasceu no tempo de Moisés? Você nasceu no tempo de Davi? Você nasceu no tempo de Isaías? Você nasceu no tempo de Malaquias? Não, você nasceu depois da morte e ressurreição, certo? Logo você nasceu debaixo da graça de uma nova aliança. Não tem como você ser um pecador? Como é que você vai ser pecador? Se quando você nasceu, Jesus já tinha morrido pelos seus pecados. Se quando você nasceu, Jesus já tinha te reconciliado com Deus. Como é que você vai ser um pecador? Me explica aí, pastor. Me explica aí, bispo. Venham tampar minha boca, mas com a Bíblia. Vem tampar minha boca com a Bíblia. Qual teologia que prova que eu estou errado no raciocínio espiritual? Eu desafio. Qual teologia no mundo que prova na Bíblia que o meu raciocínio está errado? Não tem, né? Por isso que vocês nunca vieram nem vão vir. Está explicado porque que ninguém vem aqui? Eu vou lá provar, ele está falando. Está aqui, a porta está aberta. Toda quarta e domingo eu estou aqui. Por que nenhum pastor vem aqui provar com a Bíblia aberta? Por que o padre não vem aqui? Eu vou lá, por que não vem? Porque ele sabe que nós nascemos depois da morte e ressurreição. Eles sabem que Jesus morreu por nossos pecados. E se ele morreu por nossos pecados, como é que eu posso ter pecado se ele morreu pelo pecado? Se eu tenho pecado, então ele tem que morrer de novo. Senão eu não posso entrar no céu. Como que eu vou entrar no céu com pecado? Ele vai morrer de novo? Não vai. Ora, se ele morreu pelo pecado, então eu não tenho pecado. Porque ele não vai morrer de novo. Hebreus 9 diz que ele fez uma vez só para sempre. Por isso que ninguém vem provar o contrário. Porque não existe o contrário. Vocês estão ouvindo a verdade como ela é. E todos eles sabem disso. É um raciocínio, irmão. A graça não é moda. A graça não é vento de doutrina. A graça é um raciocínio espiritual. Um raciocínio carnal. 2 mais 2, 4. Um raciocínio espiritual. Jesus morreu pelos meus pecados, eu não tenho pecado. Um raciocínio carnal. 10 mais 10, 20. Raciocínio carnal. Um raciocínio espiritual. Jesus morreu para me reconciliar com Deus. Eu já estou reconciliado. Não tem como provar o contrário. É como é. Está claro ou não está claro? Diga glória a Deus. Pai. Glória a Deus que vocês estão ouvindo a verdade como ela é. Para nunca mais ser enganado. Mas a igreja católica, você não tem nada a ver com a igreja católica, nem eu. Mas o bispo, pastor, você não tem nada a ver e nem eu. Eles querem continuar na mentira? Continue na mentira. Apocalipse 22:15, hein? De fora ficarão os mentirosos, hein? Tá? Você que ama, conhece a verdade,
e pratica mentira, você vai ficar de fora, pastor. Tá? Não sou eu que falo, é Apocalipse 22:15. Toda sorte de líder religioso que conhece a Bíblia, conhece a verdade, estudou, fez teologia e está pregando, ensinando mentira, tem mais a que ficar de fora mesmo. Apocalipse 22:15. De fora ficarão os mentirosos, que ama, conhece a verdade e pratica mentira. Está claro ou não está claro? Porque Jesus é a verdade, como é que um pastor pode pregar mentira? Ah, mas o pastor... Então o pastor se converte. Mas faz 50 anos, pode fazer 300. Vai na frente da igreja e fala: igreja, me desculpa, me perdoa, eu estava na ignorância. Ou então fala a verdade logo: eu estava sendo pago pelo sistema para segurar a mentira aqui dentro. Mas agora eu rachei com o sistema. Agora eu sou de Cristo. Eu sou de Deus, escolhido, predestinado. A verdade é essa. Vai lá e fala. Aí você tem a salvação, segundo a Bíblia. Mas se continuar mentindo e enganando o povo de Deus, não vai ter jeito. Bom, vamos mudar de assunto para me terminar a ministração, que tem por tema o que é estar em Cristo. Alô, eu tô ofendendo alguém? Eu estou xingando alguém? Estou falando a verdade como ela é, que ninguém é obrigado a seguir. Vamos deixar bem claro, você não é obrigado a nada, abençoado. Eu sou obrigado. 1 Coríntios 9:16, é minha obrigação falar a verdade. Ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16, ai de mim se eu não anunciar, é minha obrigação. Agora, se você vai seguir a verdade e mentira, isso é com você, não tem nada a ver com isso, tá? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, segue a verdade. Agora, quem é bode, quem é filho da perdição como Judas, mesmo ouvindo a verdade, mesmo com a verdade na mão, como Judas, que andava com Jesus, não tem jeito, filho da perdição é perdição, não tem jeito. Bom, vamos lá em 1 Tessalonicenses 4, que eu estou terminando. Último texto da noite. 1 Tessalonicenses 4. Pode fechar o 2 Coríntios. Vocês acham que uma mente carnal tem coragem e capacidade para falar tudo o que eu falei? Está claro que eu estou usando a mente de Cristo? Está claro ou não está claro? Está claro que tem uma manifestação, uma intervenção do Espírito Santo? Senão não tem como falar essas coisas. E a autoridade para falar isso? Para desmascarar a mentira. De onde que vem essa autoridade? Esse revestimento, de onde? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que está em nós, por favor. A glória de Deus. Abba Pai. 1 Tessalonicenses 4. Para terminar a reunião. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem é que já achou, diga amém. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. É daqui que vem a frase: o que é morrer em Cristo. Uma vez vocês já entenderam o que é estar em Cristo. Mais uma vez, diga: estar em Cristo é tão somente uma ovelha ter nascido depois da cruz. Simples, né? Mas eu pensei que era eu. Não tem nada de eu. Você está em Cristo porque Jesus morreu e ressuscitou para te justificar. É igual você estar numa cidade. Agora eu estou em Pernambuco. Mas o que você fez? Eu não fiz nada, eu saí daqui, fui ali e já estou em Pernambuco. Você não fez nada, você já está em Pernambuco. Você já está em Cristo. Alô, onde você está? Eu estou nos Estados Unidos. Mas você que fez todos os Estados Unidos? Não, você não fez nada. Quando eu cheguei, já estava lá pronto, nos Estados Unidos. Onde você está? Eu estou nos Estados Unidos. Como é que você está? Eu estou em Cristo. Você não fez nada para estar em Cristo. Você apenas nasceu depois da morte e ressurreição. Você não nasceu antes da cruz. Você nasceu depois da cruz. Agora, quem não tem o Espírito de Cristo, está claro que ele não está em Cristo. Né? Não tem como, porque ele nasceu perdição. Está claro ou não está claro? Para terminar a reunião, 1 Tessalonicenses 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo falou: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo. A frase aqui, ó. Sublinha aí na sua Bíblia, sublinha aí, ó. Os que morreram em Cristo. Usar celular, o problema é esse que não dá para você sublinhar, né? Por isso que eu prefiro a Bíblia, né? Que a Bíblia você rabisca, você escreve, anota o que Deus está falando na hora, a revelação viva do dia. Então na Bíblia você escreve. Verso 16. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, só pode morrer em Cristo os que estão em Cristo. Não se ficou claro. Eu li vários textos te mostrando que o filho da perdição não tem como morrer em Cristo, porque ele não está em Cristo. Está claro ou não está claro? Então, o que é morrer em Cristo? É o inverso de estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É simplesmente uma ovelha, não é qualquer um. Não é qualquer um, hein? Estar em Cristo é simplesmente uma ovelha, um filho predestinado para a salvação, ter nascido depois da cruz, depois da morte e ressurreição. Porque quando a ovelha nasce depois da cruz, ele nasce sob a jurisdição de Cristo, onde Cristo é o responsável, Cristo tem o domínio, onde Cristo reina, onde Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então, quando a ovelha nasce depois da cruz, ele já nasce em Cristo. Se ele nasceu em Cristo, quando ele morrer, ele vai morrer como? Em Cristo. Está claro ou não está claro? Palmas ao Senhor. Então diga, só pode morrer em Cristo quem está em Cristo. Em outras palavras, os salvos, as ovelhas, nós. Então é de nós que Paulo está falando, para terminar, verso 16. Pois o mesmo Senhor, verso 16, o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Deus está mandando falar uma coisa que está sendo gravado, eu tenho que deixar claro, eu tenho que obedecer a Deus. Assim como estar em Cristo não tem nada a ver sabe? Agora que você aceitou Jesus, agora você está em Cristo. E antes? Não, antes você era do diabo. Isso é heresia, isso não existe. Se você é ovelha, é porque você sempre foi ovelha. Amém? Se você é salvo, é porque você sempre foi salvo. Não tem alguém sendo salvo agora, porque Jesus não está morrendo agora. Está claro ou não está claro? Lembra de João 19:30? Tudo já está o quê? Consumado. Como é que alguém está sendo perdoado dos pecados agora? Como é que alguém está sendo salvo agora? Se Jesus morreu lá atrás de 2000 anos. Cadê eu estou entendendo? Ora, se tudo já está consumado, e quando ele morreu já salvou, e já nasce salvo, então a ideia, o raciocínio de estar em Cristo é quando a pessoa decide, isso é uma heresia. Isso tira a glória de Jesus, tira a glória de Deus. Está claro? Então, estar em Cristo é simplesmente ser ovelha e nascer debaixo dessa nova aliança, da graça. E morrer em Cristo, é só morrer. Se ele nasceu em Cristo, um dia ele vai morrer em Cristo. Não estou falando de galardão, não estou falando de servir a Deus, estou falando de uma ovelha nascer e morrer. Toda ovelha nasce em Cristo, debaixo dessa nova aliança. Mas nunca foi para a igreja. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de congregar. Está claro ou não está claro? Estou falando que toda ovelha nasce em Cristo. A salvação não é para quem vai para a igreja, a salvação não é para quem aceita Jesus, a salvação é para quem é ovelha e foi comprado por Jesus na cruz. Independente se ele já foi na igreja, se ele era pentecostal, se ele era da lei, se ele era da graça, se ele conhecia a Bíblia, se ele não conhecia, se ele fez escola dominical, não interessa isso aí. A salvação é para quem é ovelha, se tem conhecimento, se não tem, se ele sabe, se ele não sabe, isso é outro assunto. A salvação é para quem é ovelha. Está claro ou não está claro? E quem é ovelha já nasce em Cristo. Quando morrer, por consequência, vai morrer em Cristo. Se já nasceu salvo, vai morrer como? Salvo. Está claro ou não está claro? É isso que é morrer em Cristo.
Para terminar o verso 17. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, está vendo o que Paulo está falando? Paulo está dizendo, ó, vai ter uma turma aí, né, os que já morreram em Cristo, vão ressurgir primeiro. Seu pai, seu avô, sua tia, seu primo, seu irmão, a sua irmã abençoada lá, né? Como que ela chamava mesmo, sua irmã? Foi para o céu, não foi? Ela não é ovelha? Ah, não foi para a igreja. Não interessa. Eu não li a Bíblia. Isso é outro assunto. Mas ela não é de igreja nenhuma. Não interessa. Ela é uma ovelha que nasceu debaixo da nova aliança. Ela nasceu em Cristo e morreu em Cristo. Salva pela graça de Deus. Está claro ou não está claro? É isso que o pastor tem que saber se está claro. Você conhece pessoas que já morreram? Ovelhas. Tá? Você conhece. Ora, se ele morreu em Cristo. Ele nasceu. E por que ele morreu em Cristo? Porque ele nasceu sob a jurisdição de Cristo. Agora, os que nasceram e morreram antes da cruz, nasceram e morreram sob a jurisdição de Adão. Por isso nasceram e morreram debaixo do pecado. Pastor, então eles se lascaram, hein? Se lascaram nada. Para você aplaudir. Não se lascaram não. Porque quando Jesus morreu, é aí que entra o ministério da reconciliação. Quando Jesus morreu, Jesus na sua morte pelo seu sangue, ele reconciliou todos os filhos de Deus que nasceram antes da cruz, ou antes da lei, como Adão, como Abraão, como Noé, que é antes da lei, na lei Moisés, Davi e Jeremias, né? E aqueles que estavam vivos, Mateus, João, Tiago, Lucas. Quando Jesus morreu na cruz, ele reconciliou com Deus todos os espíritos que tinham nascido e morrido antes da cruz, como também os que estavam ali e os que iriam nascer ainda. Nossa! Por isso que ele não precisa morrer de novo, tudo já está consumado. Diga, Abba, Pai, glória a Deus. Está claro ou não está claro? Então quem é da salvação está salvo. Ah, então não tem nem que pregar, já que não, não é assim, abençoado. Aí já é ser radical demais, né? Aí é não ter conhecimento da palavra, né? Claro que você tem que pregar, abençoado. Você tem que pregar para quem então, se ele já é salvo? Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Para que pregar se ele já é salvo? Jesus falou, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Para que pregar se ele já é salvo? Abençoado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que pregar sim, tem que ensinar sim. Paulo pregava, Paulo ensinava. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a salvação. A salvação é uma responsabilidade de Deus. Hebreus 5,9. Jesus é o autor de eterna salvação. Salvação é uma dádiva de Deus. Foi uma obra de Deus a salvação. A nossa obra não é salvar ninguém. A nossa obra é pregar a verdade, como disse Isaías 61. Né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu e me enviou para pregar as boas novas aos pobres, aos cativos, libertar da prisão os presos. Preso aonde? Na cadeia? Aonde? No presídio? Não, preso no sistema religioso, na mentira, na heresia. Tem que libertar eles. Como? Pregando a graça e o apostolado. Cadê os que entenderam, hein? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz, abençoado. Anjos ao seu favor. Graça e paz, ovelha. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.